Senhoras e senhores investidores, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema do vídeo de hoje é a semana. Vamos agora ver aqui como é que iniciou a semana, quais são as perspectivas, quais são as possíveis oportunidades que podemos ter aqui para o início desta semana. Vamos a isso. Começamos então pelos índices. SP500, que é o pai de todos os índices. Por aqui que nós começamos a nossa previsão sempre semanal. O que tivemos hoje? O mercado abriu aqui com gap de baixa, mas conseguiu recuperar-se durante todo o dia. Conforme havíamos falado e comentado convosco na semana passada, na sexta-feira, no vídeo de fechamento da semana, falávamos sobre esta zona, que é a zona dos 38,2 de Fibo. Uma zona efetivamente onde vemos que há uma certa resiliência por parte dos investidores, ou seja, não há aqui muita demanda, os preços não estão conseguindo subir, ou seja, não há para já, não conseguimos ver assim grande interesse em que o mercado volte a estar numa tendência altista. Para já o paradigma permanece de baixa, apesar deste movimento de alta que vimos hoje. Não acreditamos, não vemos, diante de todos os acontecimentos econômicos, que os índices possam continuar a subir nos próximos dias. Eu quero partilhar convosco aqui o calendário econômico que temos para o dia de amanhã. E vemos que, a começar já na madrugada, temos aqui dados do Japão, onde temos taxa de desemprego, temos venda a retalho, produção industrial. Depois, também na madrugada, temos aqui dados da China, que são dados muito importantes. A China foi por onde começou todo o coronavírus e agora queremos ver quais vão ser os dados econômicos que vão sair aqui. Ou seja, o movimento dos mercados asiáticos nessa noite vão ditar o comportamento dos mercados europeus e americanos no dia de amanhã. Portanto, estes dados, em princípio, são dados relevantes, são dados importantes que precisam ser observados, bem como o andamento do mercado acionário no Japão e na China. Depois, durante o dia, temos dados na Suíça, temos dados na França também, onde sabemos que tem acontecido o foco do coronavírus também está muito centrado na França. Temos tido muitas mortes, uma série de acontecimentos ruins. Portanto, todos esses indicadores econômicos para já o início da madrugada podem vir a interferir nos índices. Daí a nossa análise que, em razão disso tudo que está acontecendo, dos acontecimentos macroeconômicos, dos dados fundamentais que têm saído, em especial o coronavírus, a paralisação de toda a economia, vemos que a América, em princípio, tem sofrido já as consequências de uma possível disseminação do vírus, mas ainda o presidente Donald Trump ainda é um bocado cético em relação a tudo isso, muito embora as coisas tenham se agravado lá. E diante disso percebemos que o sentimento ainda mantém-se negativo. Portanto, para amanhã e para esta semana, o nosso indicativo é que os índices, em especial a começar aqui pelo SP500, deverão fazer o quê? Vemos que ele poderá amanhã tentar fazer um rompimento desta zona, que é a zona dos 38,2 de Fibo, deverá manifestar uma alta até esta zona. Em princípio, deverá tentar fazer um impulso altista ou por cima desta região toda aqui. Deverá tentar colocar-se aqui por cima, onde possivelmente será interessante assumir uma posição vendedora. Buscando qual objetivo? Buscando minimamente, imaginemos que os índices posicionem-se nessa região, devíamos buscar aqui o nosso, em princípio, um primeiro take profit nesta zona.
estaríamos a falar aqui de um take profit para a semana em torno de 7% aproximadamente. Vejam, senhores, que é algo bastante interessante que temos que observar. Vamos ter que ver amanhã como que o preço vai se comportar nesta zona, que eu já vos havia falado. O comportamento do preço nessa zona amanhã vai ser determinante para que nós possamos, ou seja, uma possível rejeição dos preços nessa zona nos daria o indicativo de que estaríamos num bom momento para assumir uma posição curta. Da mesma forma, no Dow Jones, o cenário repete-se, é exatamente o mesmo, uma cópia fidedigna um do outro. Portanto, vemos que ele já se encontra na zona de 38,2 sem conseguir fazer o rompimento. Já pela terceira vez tivemos aqui a segunda vez, que ele já tentou romper essa zona e não conseguiu. Portanto, o comportamento dele amanhã nesta zona será de suma importância para a nossa decisão. Além de tudo, já vemos que aqui também, neste mesmo índice, vemos uma divergência baixista neste índice. Vejam os senhores que já temos aqui uma divergência nesta zona. Possivelmente, teremos amanhã uma nova divergência aqui nesta zona, uma possível divergência nesta zona, onde nos dará um reforço ainda mais na nossa estratégia. Perdão, estávamos a falar do Nasdaq, não do Dow Jones. Este índice que os senhores veem aqui na tela agora é o Nasdaq. Falemos do Dow Jones, que é exatamente a mesma coisa, o cenário é exatamente o mesmo, e a previsão é exatamente a mesma. Ou seja, o comportamento de todos os índices americanos nesta zona vai ser determinante. Caso o mercado asiático fique na indecisão, que é o que eu penso que vai acontecer, deveremos ver aqui, assistir, como eu disse, uma possível tentativa de rompimento nesta zona, aonde os vendedores deverão aproveitar para entrar com uma posição vendida. Vejam que é muito importante que nós consigamos no mercado entender a psicologia do investidor. A maioria das pessoas aqui nesse momento ainda tem um sentimento de que as coisas podem ficar piores do que já estão. E o que estão à espera? Estão à espera do momento certo para buscar uma posição vendedora. Portanto, diante disso é que temos essa estratégia montada para esta semana. Portanto, também seria interessante, aqui no Dow Jones, buscarmos uma posição curta nesta zona assinalada, ou seja, por cima da zona dos 38,2 de Fibo, para buscarmos também aqui um possível movimento corretivo que poderia ir até este fundo aproximadamente, ou seja, estaríamos a falar na ordem dos 10%. Parece bastante ousado, mas vejam os senhores que o mercado move-se num único dia entre mínimos e máximos. Estamos a falar de um movimento de 6%, ou seja, nos dias que correm está sendo perfeitamente normal ou comum que entre mínimos e máximos os índices façam movimentos desta ordem. Portanto, na nossa ótica, que é a ótica do swing trade, nós não somos day traders, somos swing traders. Portanto, somos franco-atiradores, buscamos o tiro certo. Poderá vir a ser uma excelente oportunidade nos índices. Ao falarmos dos índices europeus, assistimos já hoje uma fraqueza. Falemos da França. Vejam, senhores, que a França hoje não conseguiu movimentar-se muito, justamente em razão do foco do coronavírus muito intenso lá. Alemanha. Vemos a Alemanha também com excelente potencial
para o dia de amanhã, com um possível movimento, até vamos tirar essa figura daqui, um possível movimento também na zona dos 38,2 de FIBO, ou seja, esta linha de tendência provavelmente será rompida e assistiremos aqui um impulso nessa direção, aonde na zona dos 10.200, 10.300 pontos seria muitíssimo interessante para que busquemos aqui nesta zona uma posição, também uma posição vendedora nesta zona. E caso o mercado realmente venha a se deteriorar, temos aqui um potencial bastante grande também no DAX. Como um primeiro take profit, teríamos aqui uma zona de 9%, e como segundo take profit, teríamos uma zona de até 22%. Como eu disse, parece bastante ousado, mas possível que aconteça também. Além de tudo, também vemos no DAX uma divergência nesta zona, vejam, senhores, uma divergência oposta nesta zona, o que poderia vir realmente a trazer o preço para uma fase corretiva novamente. A observar-se. Da mesma forma, os demais índices espanhóis, o índice espanhol permanece na mesma situação, praticamente na sexta-feira fechou em máximos, hoje teve uma correção e está dentro de um possível triângulo. Itália foi um índice que também mexeu-se muito pouco, moveu-se muito pouco hoje. Reino Unido encontra-se também numa situação que amanhã poderemos assistir amanhã ou na quarta-feira um retorno nesta zona, que seria também muitíssimo interessante esta zona como uma zona para buscarmos operação, buscarmos aqui uma posição vendida nesta zona. Em relação às moedas, vamos começar pelo índice do dólar. O índice do dólar, como nós falamos no índice do dólar na sexta-feira, teve uma correção bastante acentuada, para além, aqui foi o fechamento do índice do dólar na sexta-feira. Aproveitamos, inclusive, para liquidarmos algumas operações, parte de operações que tínhamos no mercado, com a correção do índice do dólar. Acreditamos que é possível que ele volte a corrigir ainda um bocado mais. Em relação à posição que tínhamos aberta, com a qual falamos com os senhores na sexta-feira e demos um parecer a respeito da posição, portanto, fizemos muito bem, tivemos aqui um êxito bastante grande quando decidimos fechar nesta zona, nesta vela vermelha, conforme havia compartilhado com os senhores, decidimos fechar 2/3 da nossa posição, realizamos aqui 2/3 da nossa posição e mantivemos o outro 1/3. Hoje, o mercado aproximou-se muito do nosso stop, mesmo muito. Nós temos o stop na zona do 1,420014. Ou seja, teve por aqui realmente próximo do nosso stop. Mantemos a posição, mantemos a estratégia. O que levou a esse movimento? Como os senhores sabem, o petróleo hoje teve uma queda bastante acentuada e com esta queda fez com que o CAD voltasse a subir. Ou seja, houve, face ao dólar CAD, houve uma valorização do dólar e uma desvalorização do CAD. Como nós já explicamos, o CAD tem uma forte componente no petróleo, sendo que isso influenciou diretamente o nosso trade. Sendo assim,
acertamos e fizemos muito bem em fechar parte da posição. Para já, mantemos a estratégia. E permanece o trade aberto, onde queremos buscar o restante do nosso take profit nesta zona. Vamos ver como o mercado vai se comportar nesta zona, onde temos o nosso stop, se realmente haverá a correção ou... Vamos ajustar a nossa linha, que moveu-se aqui. Ou se os preços chegarão no nosso stop e continuarão até a linha de resistência, o que também é uma possibilidade. Poderá vir a acontecer, isso vai depender muito do movimento do CAD, não do dólar especificamente, mas do petróleo. Ou seja, se o petróleo continuar a corrigir da forma que está corrigindo, se ele romper a barreira dos 20 dólares, provavelmente seremos estopados nessa posição e aqui realizaremos um take profit na outra parte, num terço da nossa posição, na ordem dos 3%. Em relação ao euro, como falávamos, também em relação, você não pode operar o euro-dólar sem você saber o que vai acontecer com o índice do dólar, porque um dita o que vai acontecer com o outro. Então é muito importante, existe uma correlação muito forte entre ambas. Quando um sobe, o outro desce. Portanto, se pensamos ou assistirmos no índice do dólar uma possível continuidade da correção, o que vamos assistir aqui no euro? Se o índice do dólar vai continuar a cair, possivelmente vamos assistir um movimento do euro-dólar até a zona dos 61,8 de Fibo, que é esta zona que já temos assinalada aqui no nosso gráfico. Para além do mais, temos aqui também nesta zona uma possível linha de tendência de curto prazo, que foi onde praticamente chegamos hoje, um suporte intermédio aqui nesta zona, que também foi atingido hoje. Portanto, é possível que o euro-dólar continue a sua tendência de alta até esta zona. Nós não operamos em day trade, não costumamos fazer day trade, mas para quem gosta do day trade, poderá vir a ser uma posição interessante nesta zona para buscar uma possível subida de 1,45, estamos a falar aqui aproximadamente em 160 pips. Muito embora eu não recomendaria nesta hora um trade nesta zona, até porque é possível que ele ainda venha mais abaixo um bocadinho, que ele justamente venha até esta zona aqui onde está esta linha de suporte, para depois voltar a fazer a sua alta. Então é possível que isto venha a acontecer. Portanto, vamos manter aqui a observação neste par, fazendo um fecho acima desta zona. Se você já trabalha com o mercado, se você já opera, você sabe disso. Não importa onde o preço vai, importa onde ele fecha. E se fechar acima dos 20 dólares, significa que não houve o rompimento dos 20 dólares. O que significa isso? Para já não significa muita coisa, significa apenas que o preço está conseguindo se manter nesta zona dos 20 dólares, que é uma zona importante. Ou seja, há interesse por parte do investidor de que o petróleo não caia mais, de que ele se mantenha nessa zona. Portanto, há aqui algum interesse comprador. Zona a observar-se no petróleo. Em relação ao café, que é o trade que nós entramos na semana passada e também falamos sobre ele com os senhores, mantemos-nos no trade. Também fizemos uma excelente gestão nesta operação, foi uma gestão realmente bastante eficiente, porque decidimos, com esta enorme queda, em razão do fim de semana,
realizamos aqui 1/3 da nossa posição nesta zona. E mantivemos a outra parte da posição com stop um bocadinho por baixo do nosso break-even, ou seja, um bocadinho por baixo do nosso preço de entrada. Para já estamos seguros, já realizamos uma parte dos nossos lucros e mantemos a operação, porque acreditamos nesta formação gráfica. Caso o preço amanhã volte a subir, deveremos ajustar o stop, os nossos stops, aproximadamente por cima desta vela. Porque caso os preços voltem para cima desta zona, o nosso interesse não é que não temos interesse em continuar no trade, temos interesse em continuar no trade, mas vamos realizar então os nossos lucros e vamos buscar uma entrada melhor nesta zona, que é onde já temos uma entrada na zona dos 128. Senhores, é uma semana bastante promissora. Vemos aqui grandes oportunidades, em especial nos índices essa semana. Vemos que podemos aqui vir a ter uma possível nova correção no mercado. É apenas uma probabilidade, no mercado não existem certezas, existem probabilidades. Portanto, nós estamos aqui para tentar buscar as melhores oportunidades e as maiores probabilidades. Diante disso, passamos para os senhores as oportunidades que achamos que possam vir a ser interessantes para o dia de amanhã e para o início dessa semana. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gosto, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações para que você receba sempre em primeira mão todo o nosso conteúdo. Muito obrigado pela companhia e bons negócios! Yeah.